Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje eu tenho para contar para vocês uma história verdadeira que aconteceu comigo no dia 2 de novembro agora de 2019, aqui, quando eu fui visitar o túmulo da minha mãe e dos meus dois irmãos. Tava um dia muito quente, muito sol, muito quente. Eu saí inclusive de sombrinha e com a bolsa tiracolo e levei em cada sacolinha uma violetinha. Levei 3 violetinhas porque eles gostavam muito de violetas, todos três. E eu comprei uma violeta de cada cor. A moça colocou em sacolinhas separadas. Quando eu entrei no cemitério, eu tava com a bolsa, com essa sacolinha na mão, já tava com um lencinho, né, descartável, porque eu já tava chorando, porque eu fico muito emocionada, fico muito triste, e com a sombrinha aberta já, porque o sol tava muito quente, então eu fui andando, inclusive por causa da hora, que eu cheguei lá 4 horas, tava pouca gente, tava assim, algumas pessoas a 6, 8 metros do túmulo deles, assim, circularmente não tinha ninguém perto em volta. Tinha gente de um lado, do outro, eu olhei ao longe, tinha assim, várias pessoas ainda, muita gente visitando os túmulos, mas proporcionalmente pouca gente, porque antes eu ia lá na parte da manhã, a parte da manhã é cheia, mas na parte da tarde estava pouca gente, porque inclusive esse é um cemitério mais novo. Ele não é dos cemitérios antigos, porque os cemitérios antigos já estavam tudo lotado, não tinha para vender. E esse é um cemitério mais novo. E inclusive não tem aquelas lápides enormes com os mármores grandes, não. Esse é tudo padronizado, umas lápides assim de 50 por 30, são assim, é só o lugar para colocar o nome e uma foto também, que eles fazem um trabalho e coloca a foto, então dá para colocar os nomes e fotos. Então é padronizado, é igual para todo mundo. Aqueles de gaveta que eles abrem e lá embaixo tem as gavetas. Então eu cheguei, fui entrando, fui andando devagarzinho pro rumo lá do túmulo da minha mãe e dos meus irmãos, e não tinha ninguém lá perto. Eu olhei desde longe, que eu fui andando assim, não tinha ninguém nas proximidades do túmulo deles. E quando eu cheguei, eu abaixei para colocar as 3 sacolinhas no chão assim perto, para depois tirar as violetinhas, para poder fechar a sombrinha, que eu tava de sombrinha, fechar a sombrinha, ajeitar a bolsa tiracolo para poder tirar as violetas das sacolinhas. Então, no que eu coloquei as sacolinhas no chão e levantei o corpo, a 1 metro assim na minha frente tinha uma menininha. Aí ela perguntou assim, por que eu tava chorando, quem tinha morrido? Aí eu falei assim, é a minha mãe e 2 irmãos meus. Aí a gente começou a conversar, ela é uma gracinha, muito engraçadinha. Eu enxuguei os olhos, até parei de chorar e conversamos muito. Ela perguntava coisa pra mim, eu perguntava pra ela. Perguntei, mas você tá sozinha aqui? Aí ela falou, não, da minha parenta tá lá fora vendendo flores. E nisso a gente conversou um punhado de coisa, né? Ela deu a volta em volta assim do outro lado e agachou e olhou a foto da minha mãe e falou assim, sua mãe é tão bonita. Nossa, eu fiquei emocionada com ela. Falei assim, você é muito maravilhosa, você não importa de ficar aqui conversando comigo, com a pessoa mais velha. Aí ela falou assim, não, eu sempre quando eu vejo uma pessoa sozinha, eu chego perto para poder conversar. A pessoa tá triste, aqui dentro tá todo mundo triste, então quando tem alguém sozinho, eu chego perto. Eu falei, nossa, que gracinha, você é linda demais. Aí ela sorriu e falou pra mim assim, obrigado. Eu falei, não, mas você é linda mesmo, você é um anjinho que apareceu aqui pra mim, pra me consolar, porque eu cheguei tão triste sozinha aqui, você tá me dando alegria de ficar aqui comigo, fazendo companhia.
E aquilo a gente conversou e conversou, tanta coisa. Eu mostrei até no que eu tava com o celular, mostrei o cachorrinho aqui de casa, o Prince, pra ela. Ela, nossa, é muito lindo, parece o meu. O meu se chama Bob. E então a gente conversou tanta coisa, muita coisa mesmo. Eu achei ela tão fofa, maravilhosa, uma menininha linda. Perguntei quantos aninhos que ela tinha, ela falou que tem 8 anos. E que é católica, que frequenta a igreja, aquela menininha maravilhosa. Aí perguntei como que ela chama, ela falou assim, eu me chamo Johanna. Eu falei, seu nome é muito bonito. Aí ela tornou a falar obrigado, muito educada, uma menininha. Eu falei, nossa, que maravilha a companhia aqui pra mim, porque eu tava sem ninguém, sem companhia, não apareceu ninguém, mesmo lá no cemitério pra, né, pra conversar, nenhum adulto, ninguém. E aquela menininha me fazendo companhia ali. E aí depois passou-se já eu acho com uma meia hora mais ou menos que a gente estava conversando, eu fiquei cansada, o sol muito quente, aí eu falei assim, olha, Johanna, eu vou lá em cima, lá naquela parte fechada, vou sentar um pouco lá na cadeira para descansar, depois eu vou voltar aqui pro túmulo para despedir. E aí nisso então eu fui lá em cima, antes dei tchau, falei tchau, Johanna, ela falou tchau para mim, não sei para onde ela foi. Dei tchau e fui lá para cima. Sentei, descansei, tomei água, fiquei uns 5 minutos ou mais e depois voltei lá pro túmulo para poder despedir da minha mãe e dos meus irmãos. Aí no que eu tô lá, ela não tá, essa menininha não tava lá mais. Aí no que eu tô lá, aí do meu lado esquerdo apareceu outra menininha do mesmo tamanho, mas com outra roupa, outro cabelo. E eu falei assim, você tá aqui sozinha? Aí ela falou, não, eu não tô não, meus pais estão lá em cima. Aí eu falei assim, como que você chama? Aí ela, Johanna. Aí eu falei, Johanna? Mas eu conheci outra menininha aqui agora há pouco com esse nome, Johanna. Aí, sabe, aquilo me deu assim aquela emoção, aquela coisa, porque eu já estava muito emocionada com a primeira menininha que me apareceu e me deu aquela alegria muito grande, aquela emoção, aquela coisa assim de que, sabe, quando você tá muito sozinha, aparece uma companhia maravilhosa que te faz ficar feliz num momento tão triste. Então eu já tava muito assim, sentindo aquela emoção muito grande. E com a segunda eu já achei estranho, fiquei estranhando, falei, meu Deus, outra menininha do mesmo tamanho, com o mesmo nome, um nome assim diferente, um nome que eu mesmo não conheço nenhuma Johanna, nunca tive colega Johanna, nem no trabalho, nem na escola, nem vizinho, não tem nenhuma Johanna que eu conheça. Foi as primeiras Johanna que eu conheci na minha vida. Então eu fiquei muito intrigada com aquilo, sabe? Aí eu cheguei em casa e fui olhar o significado de Johanna. Johanna significa presente de Deus, enviada por Deus. Aí aquilo me emocionou mais ainda. Eu fiquei super emocionada, muito assim, intrigada, muito envolvida com aquilo. E aí contei pro meu filho, o meu filho mais velho que tá aqui comigo. E aí ele ficou assim, envolvido naquela história também e falou, mãe, foi a sua mãe, a minha avó que mandou essa menininha, sabe? Foi enviada pela minha avó. E aí ele ficou falando e falando as coisas assim sobre isso, dessas coisas que acontecem. E aí eu telefonei pro meu marido. E fui contar para ela essa história. E no que eu contei pro meu marido no telefone, comecei a contar e fui contando, aí ele falou assim, nossa, eu já fiquei assim emocionada que tô. Ele tava muito também assim emocionado, muito com essa história toda e falou que acreditava que era a minha mãe que tinha enviado aquela menininha, né, para me fazer companhia, para me consolar. Então, aí ele contou para meus outros 2 filhos que estão lá. Então, a gente ficou conversando muito tempo. Falei o significado do nome
né, das duas, da Johanna, o que significava. E aí ele mesmo achou que aquela segunda menina foi enviada para poder, tipo assim, como se fosse assim, fortalecer que era mesmo enviada, aquela primeira enviada, né, pela minha mãe ou por Deus, porque era para poder, assim, como se fosse assim, uma coisa assim, para fortalecer a primeira coisa, aquilo, aquela mensagem, como se fosse assim, um carimbo de que aquilo era verdade, de que aquilo era uma mensageira mesmo. Porque eu cheguei a falar para ela assim, aquela primeira menininha, eu falei, Johanna, você parece assim uma missionariazinha, sabe? Aquele jeito dela, as conversas dela nem parecia menina de 8 anos, criança de 8 anos, conversando com adulto do jeito que ela conversou. Parecia assim, ela sabia de tudo, das coisas, assim, muito inteligente. Até falei, nossa, você é tão inteligente. Então, quando eu contei para eles, eles ficaram muito intrigados, muito assim, emocionados também. Contei para uma tia minha que é muito religiosa, quando eu estava na metade da história, antes de falar da segunda menininha, ela já tinha falado, enviado por Deus, antes de eu falar o significado do nome. Aí quando eu falei o significado e falei da segunda, ela ficou mais emocionada ainda também. Então eu tive essa experiência maravilhosa, essa experiência assim, foi reconfortante, foi maravilhosa, foi uma coisa que eu senti muito bem, fiquei muito feliz lá na hora, fiquei feliz depois, assim, sabe? Custei a dormir no dia pensando naquilo. E o que você acha? Eu gostaria de saber a sua opinião, coloque aí nos comentários o que você acha, se você acredita que seja, né, enviada de Deus, se você acredita, se você não é religioso, se você acredita em quê? No sobrenatural, no místico, no misterioso. Em que você acredita? O que você acha disso? Dessa experiência que eu tive, dessa presença lá que eu tive, que foi assim, maravilhosa, que ela mesma falou que quando tem gente, pessoas que estavam sozinhas, né, ela chegava, me deu essa resposta que eu achei muito interessante. Uma criança, uma menina interessar em chegar em pessoas que estão sozinhas, né, triste, ela ter essa vontade de chegar lá, né, para conversar. O que você acha disso? Eu gostaria de saber. Coloquem nos comentários, né, sobre essa experiência. Se você acha uma coincidência as duas menininhas ter o mesmo nome, o mesmo tamanho, e aparecer uma poucos minutos depois que eu tinha falado com a outra, em um momento diferente, mas no mesmo lugar, num cemitério, duas meninas sozinhas e com o mesmo nome, um significado maravilhoso desse. O que você acha disso tudo? Eu gostaria de saber o seu pensamento, gostaria de saber o que você acha disso tudo. Coloque aí para mim nos comentários. E então eu tive essa experiência maravilhosa, enigmática, né, misteriosa, fantástica, surpreendente. Pode ter N nomes, uma experiência maravilhosa. Não tem, é uma experiência única, que eu nunca tinha tido uma experiência dessa na minha vida. Foi assim, como um momento mesmo assim, especial, espiritual. E então cada um dentro da sua religião ou não religião acredita em alguma coisa diferente, ou acha que é só uma coincidência. Coloque aí pra mim, vou gostar muito de saber, viu? Meus amigos, minhas amigas, e eu desejo tudo de bom para cada um, muita alegria, muita paz, muito amor para cada um. Um beijão, tudo de bom e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. E uma última coisa que eu esqueci de falar, que eu vou fazer significado e origem do nome Johanna no canal, em homenagem às Johannas que eu conheci lá. Então vai ter esse vídeo, porque eu tenho vários vídeos de significado e origem do nome
aí no canal, mas eu não tenho esse Johanna, então é um dos que eu vou fazer, viu? Então, mas de novo um beijão para cada um.